Sou Leila Evaristo, psicopedagoga, neuroeducadora, professora há 30 anos, né, psicopedagoga há 18 anos, então estou aqui nessa caminhada. Hoje uma fala me fez refletir, né, e eu já faço essa fala também, fiz essa fala quando eu dei aula na faculdade para os professores de educação infantil, né, no curso de pós-graduação de educação infantil. E foi a fala sobre a nudez, né? A nudez do corpo, né? Os tabus, né? Isso a gente ainda traz dentro da educação, mas também dentro de casa, na sociedade, em qualquer instância que estamos, né? E eu quero trazer essa reflexão para vocês, como é que eu estou olhando para este corpo, né? O corpo do meu filho, o meu corpo, o corpo do outro, né? O corpo do meu aluno, o corpo do outro, né? E o meu corpo, né? Como é que eu olho isso? Como feio, né? Como, nossa, ele tá nu, nossa, a cueca, olha a calcinha. Então, hoje nós vivemos num mundo muito, hoje não, sempre, né? Sobre a nudez, sobre o nu do outro, né? O meu nu, né? É muito assim, cheio de tabus, de proibições, né? A gente tem muito isso. Eu fico pensando muito naquelas cenas onde aparecem em determinados países, onde as pessoas fazem suas reivindicações nus, né? Deitados nas calçadas, andando pelas ruas. Eu fico muito refletindo sobre aquilo, né? E como olhar esse corpo nu que é um mistério, né? Que é um segredo escondido, né? Que é um corpo tão proibido de ser olhado, né? A gente traz muito essa concepção nas nossas culturas, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, alguns mais cobertos, outros mais despidos. E ainda vai existir muita fantástico falando sobre fotos de crianças na internet e vídeos, né? Que as pessoas pegam e fazem photoshops e mudam aquele corpo e estão vendendo pornograficamente para outros países e ganhando dinheiro as pessoas, né? Psicopatas, né, da cabeça, que para mim fazem essas coisas, né? Pessoas desequilibradas emocionalmente, psiquicamente, né? Fazer uma coisa dessa. E mudando e colocando, né, modificando o corpo até da criança, do adolescente. Também soube de uma questão de um local onde as próprios jovens pegaram a foto de colegas, né, modificaram o corpo, mas o corpo não era dela, e aí a pessoa ficou, enquanto eu olhar desse corpo assim, nossa, é corpo, e eu ficar, é meu corpo que está sendo mostrado, é meu corpo que está sendo visto. Eu acho que isso tem que ser com calma, não vai ser uma coisa. O meu corpo, como é que eu olho o meu corpo? Também fico pensando, né? Até quando a gente vai olhar para esse corpo e achar que ainda é algo estranho? É algo estranho porque eu não estou acostumada a olhar. Se eu começar a banalizar, a naturalizar o corpo, né? Banalizar nunca, jamais, que é uma falta de respeito, né? A valorizar esse corpo, né? Como uma arte divina, né? Como algo assim, nossa, como é que Deus, né? A natureza fez um corpo desse. Na educação infantil, quando eu trabalhei e agora voltei a trabalhar novamente, né, na educação infantil, passei um tempo afastada da educação infantil, agora retornei, né, sempre quando eu vi as minhas colegas, e olha que eu fui uma pessoa muito cheia de pudores, né, de tabus, porque, nossa, minha mãe e eu mesma por mim mesma, me cobria toda, não deixava parte do meu corpo mostrando, não gostava de usar short, não gostava de usar camisetas, né, para não mostrar o meu corpo, né, eu tinha isso, mas quando eu fui para a educação infantil e eu percebi as crianças sendo tratadas assim e os adultos fazendo isso, eu comecei muito a me questionar a mim mesma, sabe? E eu falei assim, por que eu tenho que sentir vergonha da minha calcinha que aparece, da cueca do amigo que aparece, da criança, e ainda criar essa concepção na criança, né? De olhar esse corpo nu, de olhar a calcinha, o sutiã e falar, gente, a calcinha dele tá aparecendo, não posso ver, não pode ver, olhar pra lá. Aí eu comecei assim, gente, calcinha é pano, cueca é pano,
Mas o piu-piu, né, da criança, vamos falar piu-piu, porque na criança a gente vai trabalhando aos poucos, chegar na realidade de trabalhar e dizer o que é o pênis da criança, que é a vagina da menina, naturalizar essas falas. Para mim ainda é muito estranho ainda falar cientificamente as partes genitais, as partes íntimas, né? Falar as partes íntimas, para mim, para muita gente ainda é muito estranho. Por que é estranho? Porque não faz parte do nosso dia a dia, do nosso convívio, da nossa fala, do nosso vocabulário, né, dentro de casa e nem na escola. Quando na escola você começa a dizer assim, nossa, as partes do corpo, o nome certo é esse, né? O nome certo é esse, cientificamente é esse. Mas assim, você vai lá, lava o pênis, vai lá, lava a vagina, né? Então, lava o piu-piu, lava, né, a perereca, a periquita, etc, tal, o que cada um quer falar, né? Mas aí quando eu comecei a dizer para eles assim, qual o problema? Ela tem vagina, outra tem vagina, ele tem o pênis, ele também tem um pênis, ele tem um piu-piu, ela tem um piu-piu, tem bumbum, todos têm bumbum, né? Isso aí é comum tanto para o menino como para a menina, para o corpo feminino, corpo masculino, né? Então é comum. Todo mundo tem. E aí eles começaram a naturalizar. Não se importar a calcinha que tá vendo, que ele tá tomando banho, que ele tá trocando a cueca, que ela tá trocando a calcinha, que ela tá trocando a roupa. Eles começaram a ver isso. Tanto que a gente não tinha, na escola, uma das escolas que eu trabalhei, não tinha um vestuário para as crianças. A gente trocava em sala. E aí ficava aquela coisa, não olha para cá, olha para lá. E eu comecei assim, não olhar por quê? Você tem, ele tem, não olhar por quê. Aí a gente cria essas coisas, violências, né? Essas violências que tem aí em pessoas, né? Sei lá se gera até da educação infantil isso, né? Da infância isso, por conta disso, né? Então, assim, eu trabalhei isso, as turmas que eu passei, as crianças não ficavam nessa questão, nessa curiosidade de olhar o outro, porque não é isso, ele está trocando, né? Qual o problema? Você não tem? Ele também tem, a tia tem, a outra tia tem, né? Mas a gente usa calcinha para quê? Usa cueca para quê? Eu acredito, né? Eu não pesquisei isso, vou pesquisar e vocês podem dizer e falar sobre isso, né? Vocês podem curtir o vídeo, né? Eu sempre esqueço de falar. Curtam, compartilhem se vocês gostarem do conteúdo que eu posto aqui no meu canal, né? No meu perfil. Então curtam e compartilhem se vocês acham legal, né? Falar sobre isso, propagar sobre isso, compartilhar sobre isso. E aí eu sei que as crianças começaram a não ter mais isso, né? Hoje, voltando para a sala de aula novamente, né, me deparei com isso e eu comecei a normalizar isso, a naturalizar isso, né? Não, porque, né? Aí eu tenho crianças especiais e quando não tenho ajuda, auxílio, eu não posso deixar as crianças sozinhas, né? Então eu tenho que trocar a criança na sala, eu troco. É minha função? Né? Eu não acho que seja ou deixa de ser, mas assim, é cuidado, né? É o zelo, é o olhar pelo outro, é o cuidado pelo outro. Então, eu troquei a criança. Tia, você vai trocar ele na sala? Qual o problema? Eu não posso deixar vocês sozinhos, né? Mas vou trocar. Ó, é calcinha. As meninas usam calcinha, vocês usam cueca, né? Mas aí não fica mostrando a criança, né? A falta de respeito com o corpo da criança também, né? Não há... Então, assim, eu acho que é tudo como a forma como a gente coloca, sabe, gente? Então, assim, na minha infância, eu não podia ver o meu pai nu, a minha mãe nua. Hoje, na minha casa, isso é normal e ninguém fica, né? O esposo, eu, a minha filha, nós nos vemos uns aos outros, né? Por que você não mostrar para a coleguinha ou o amigo que chega? As colegas, né, já entram no banheiro juntas e se veem. E o menino, por que não? Por quê? Porque a gente cria tabus. A gente cria esses tabus, né? A gente gera no outro curiosidades e gera outras psiques, né? Coisas psíquicas no outro a gente gera, né? Porque não vê, por que se esconder? Por que o outro fica lá? Uma vez, quando eu vim morar em prédio, o outro prédio de frente ao meu, um pouco longe, tinha uma pessoa e passando, estava de toalha. Eu encarei a pessoa, encarei mesmo. Qual o problema? É aleijado? Desculpa, gente, mas foi essa. Perguntei, qual o problema? Né? De ficar lá olhando, porque em casa, com certeza, ele não olha, com certeza é proibido, né? Então ele vai olhar dos outros, da janela dos outros, que ele não vem,
Entende? Então essa reflexão que eu trago para vocês, sabe? Então assim, dentro da minha casa não temos isso, né? Para outras pessoas a gente se preserva, né? Porque as outras não têm a mesma cultura que a gente, o mesmo respeito que a gente, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Existe dentro de casa, mas também a gente precisa naturalizar para os outros, né? Os abusos que existem nas escolas, as coisas por conta dessas questões que não foram naturalizadas, que não são conversadas, que não são apresentadas, que não são dialogadas. Então trago essa reflexão, claro que tudo tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter, né? Bom senso para a gente falar. Isso, eu trago essa reflexão para vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus, espero ter contribuído com alguém nessa vida e nesse vídeo. Compartilhem, por gentileza, né, o meu conteúdo, as minhas informações, as minhas reflexões. Beijo, fica com Deus.